Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Em Casa com Cibele Atala. Você não está enganado, é Em Casa com Cibele Atala. Eu não sou a Cibele, mas hoje eu estou aqui no lugar da Cibele. Bom, nós estamos falando direto aqui do estúdio Vida Moderna, que fica na Avenida Moema, número 300, sala 41. Se você tem um produto, tem uma marca e precisa divulgar, ou até se divulgar, entre em contato com a gente, ó. Você pode vir para cá. O telefone é o 11 98376 5514. Vou repetir, hein? 11 98376 5514. Que a gente tem um espaço ideal para você divulgar seu produto, sua marca e até mesmo de se divulgar. Bom, este programa ele é especial. Por que ele é especial? Porque ele é a parte 2 de uma entrevista que nós fizemos com a nossa querida apresentadora, que está aqui de volta, Cibele Atala. Só que hoje ela está do outro lado, né, Cibele? Estamos aqui de novo. Lindomar, eu gostei tanto, sabia, de ficar do lado de cá? Bom? Eu acho que eu vou te chamar sempre. Eu acho que esse lado aqui é mais confortável, Cibele, porque a gente faz uma pergunta, é verdade, aqui, estudando a resposta para. Ó, eu entro aqui. Não vou entrar. Ainda mais quando a pessoa fala muito, né, Lindomar? Porque são duas pessoas que falam bastante. Nossa senhora, a Cibele é mega acelerada, eu também sou mega acelerada, então fica assim, onde eu entro, Mas enfim, a gente tá fazendo uma troca aqui, a gente tá falando, no primeiro programa nós falamos sobre o início de tudo, como a Cibele começou em Tupã, da primeira loja no fundo da casa dela, da aula de balé, da faculdade de educação física, da primeira compra em São Paulo para a boutique dela, né? E falamos, enfim, de toda a história dela, de como ela conheceu o ex-marido dela, como tudo começou. E hoje nós vamos focar aqui muito no trabalho que a Cibele Atala desenvolveu nas televisões do Brasil. Não é de São Paulo, do Brasil. Porque ela passou por todas as emissoras, ela só não conseguiu, né? Não teve a oportunidade de fazer a Rede Globo. A Rede Globo tá aí, hein? Ainda tá tempo para vocês chamarem aqui a Cibele Atala. Mas ela passou por todos os programas, ela vai falar pra gente como é que foi essa experiência, como tudo começou, como ela conseguiu realmente entrar no mundo da televisão, que a gente sabe, né, Cibele? Que é muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu realmente, eu falo que eu fui, assim, abençoada, agraciada por Deus, porque eu vim de uma cidade pequena, como eu falei no outro vídeo, no outro programa, é uma cidade de 70 mil habitantes, muito longe de São Paulo. Bastante. Então, e naquela época, tudo era mais escasso. Era uma coisa muito mais escasso, porque como é que você vai dizer, como é que eu vou chegar numa televisão e falar, eu sou Cibele que vim lá de Tupã? Então é complicado. Mas o que aconteceu? É muito interessante isso, né? Como um trabalho da gente leva a outro trabalho. Tipo, a moda, eu sempre digo que a moda me levou para a área da comunicação, né? Sem querer. Em que sentido? Quando eu me casei com o Beto, e ele é paulistano, ele fala muito bem inglês, idiomas. Ele é uma pessoa que trabalha com comércio, né? Ele é empresário. Então, ele investiu comigo a fazer as compras lá fora. Eu ia para Nova York e para Miami. Eu fui durante 7 anos para lá. E nos meus primeiros inícios aqui em São Paulo, vendendo minha roupa, quem me deu toda a força foi a tia dele, a Zezé. Quero mandar um beijo também para ela, que ela foi um anjo também na minha vida. Ela olhou para mim e falou, Cibele, você não pode parar com a moda. Eu te conheço desde quando você namorava o Beto, que você tinha sua boutique em Tupã. Você não pode ficar aqui em São Paulo. Porque eu comecei a voltar, eu voltei para São Paulo e comecei depois que eu me casei, a dar aula no estado outra vez. Olha, que legal. Eu dei aula no Brooklyn, inclusive. A gente não sabia disso. Ó. Eu dei aula no Brooklyn. E aí, quando eu engravidei, eu tive uma gravidez de risco. Eu tive que me ausentar, né? E nesse interim, quando eu retomei as aulas, foi quando, então, eu decidi largar a profissão de educação física, de professora, e continuar no mundo da moda. E como o dólar estava 1 por 1, todo mundo viajava feito louco para lá para fora. E eu comecei então a viajar e eu comecei assim a me apaixonar com o mundo também da moda importada. Então eu trabalhava com roupa francesa, italiana, americana. E você viajou para todos esses países? Não, naquela época o polo realmente era Nova York e Miami. E lá você conseguia essas roupas francesas e italianas. O polo mesmo de compra era lá, Nova York e Miami. Né, assim, com preço melhor. A gente tá falando de que década? Isso, década de 90. 90, né? 90. Bom, também nós somos da mesma faixa. Mesma faixa, sim. Né? Eu me lembro, a gente via as imagens de Nova York, parecia um desfile de moda. Você sabe, sim, maravilhosas. Quinta roupas, Avenida. Era uma coisa de louco, eu vendi muito bem. E nesse inteirinho, a minha filha já estava com 3 anos. E aí, quando ela foi para a escola, porque
Porque eu trabalhei 3 anos, esses 3 primeiros anos eu trabalhei na minha casa, vendendo roupa, com bazares, tudo beneficente também, como eu falei lá atrás, que tudo que eu sempre fiz sempre foi muito beneficente mesmo. E aí, quando minha filha fez 3 anos, ela foi para a escolinha pro Santa Marcelina, em Perdizes, e eu encontrei com a Cláudia, que é casada com o Donizete, cantor de música sertaneja. Na época eles eram casados. Mas é da Galopeira. Da Galopeira, aqui vai mandar um beijo também para eles. E eles tiveram 2 meninas, tiveram gêmeas, que estudaram na classe da minha filha. E aí a gente teve uma amizade muito grande, e aí eu convidei ela para ser minha sócia. E aí ela foi, montamos junto no escritório que eles tinham, uma casa muito graciosa ali em Perdizes, chamava na rua Vanderlei 700, nunca me esqueço. E ali eu fiquei por uns 7 anos nessa casa, uns 5 anos por aí nessa casa. E a Cláudia, então, ficava na parte administrativa e eu ia fazer as compras com o Beto para lá. E aquilo foi tomando um volume, eu comecei a fazer sucesso, quando o Donizete chegou para mim um dia e falou: Cibele, você gostaria de fazer um desfile na Ana Maria Braga? Eu falei: eu? Ele falou: você não gostaria de fazer? Eu falei: se você conseguir para mim, claro que eu quero. E foi assim, ele me apresentou para a Lu Barbosa, que é assessora de imprensa hoje, uma querida Lu Barbosa também. Competentíssima. Muito competente. E a Lu, naquela época, ela era diretora do programa dela, do programa da noite, que era o programa com a Ana Maria Braga, todas as terças-feiras à noite, e ela também tinha o programa dela Note a Note durante o dia, né, todos os dias. Aí o Donizete fez a ponte, falou com a Lu falou: pede para a Cibele vir até aqui, e eu fui com uma mala imensa de roupa, toda impecável, né? Imagina. Eu tinha um cabelo loirão, gente, bem loiro mesmo. Já tive todos os tons de loiro que você possa imaginar. E aí eu cheguei lá, quando ela abriu minha mala, chegou na terceira roupa, ela falou: pode fechar. É isso que a Ana Maria Braga precisa. Ela chegou no ponto que ela precisa. Vamos fechar com você e você vai passar a vesti-la também aqui no programa dela. E em troca disso, você vai ter direito a fazer desfiles. Eu fazia semanalmente desfile com ela lá. Sensacional, gente. E aí, de ouro. foi de ouro. E assim, eu não acreditei. Sabe, parecia que eu estava anestesiada. E aí ela falou assim para mim: Cibele, aí eu falei para ela, olha, ela falou, como é que a gente pode fazer esse desfile? Eu falei: você tem uma arara de roupa? Ela falou: a gente pode providenciar. Então foi lá que eu comecei a me destacar, a ser uma das pioneiras, ou se foi a pioneira, a colocar a arara de roupa, colocando mulheres reais desfilando, falando do certo e errado. Porque a minha concepção, desde Tupã, não sei porquê, eu sempre quis fazer das mulheres mais bonitas. Eu sempre valorizei muito, eu acho que tem muito a ver com o balé, porque o balé te traz uma postura no andar muito grande. E eu cheguei a fazer o curso aqui em São Paulo, que eu também não falei no outro programa, com a Cristina Yufon. Cristina Yufon era uma senhora enérgica, brava. Ela era assim, de estar com a varetinha na mão. Sim. E ela fazia você desfilar direito, sabe assim, tipo, a postura correta. Eu cheguei a fazer curso de manequim, de modelo e manequim fotográfico em São Paulo também, inclusive lá atrás. Eu cheguei a dar aula, cursos de passarela e de fotografia. Passaram muitas pessoas na minha mão lá no interior de São Paulo, em Tupã e região, com os meus cursos. Então eu dei oportunidade para muitas mulheres e homens também terem uma postura mais bonita no caminhar, saber andar de salto, resgatar a vaidade, a autoestima. Então isso sempre andou comigo. Então quando eu fui para Ana Maria Braga, eu quis trazer isso também para mim, dentro da moda e no programa dela, que era o quê? Colocar mulheres reais. Eu com meu corpo, a outra com... Então, desfilavam lá, Lindomar, desde mulheres de 30 anos até 80 anos. Mega democrático. Super. Então, assim, aquilo fez um boom, que naquela época a televisão não sabia a dimensão que era de você... como é que se diz? Do feedback do público. Sabe aquela coisa de você fazer acontecer? De ter audiência, de dar ibope? As pessoas não tinham essa noção. Começaram a ver que dava muito certo esses desfiles. E essas consultorias de moda. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu pus o pé na Record
que era onde a Ana Maria Braga fazia os programas, que eu estreiei com ela foi no programa da noite. A gente tá falando ainda da Record na Miruna, né? Na Miruna. Não era nem na Barra Funda. Não, na Miruna. Eu ia toda semana, durante 3 anos e meio, quase 4 anos, eu fiquei com a Ana Maria Braga, na Record, e na Miruna. E assim... E você e o ar, só pra gente entender, você e o ar que uma vez por semana ou era diário? Era toda semana. Uma vez por semana? É, uma vez por semana. Poxa vida. E assim, o interessante é que... O interessante não, olha que coisa de doido. Você vê, eu tive que tomar um quarto de Lexotan de 3 miligramas para pôr o pé no palco dela. Presta Nervosismo. atenção. Não, eu tava tão ansiosa que eu peguei e falei, bom, quando deu 1 hora antes, eu peguei, cortei em 4 partes de 3 miligramas, que deu lá um quarto, e tomei. E eu me lembro que eu entrei... Sentei no sofá dela, lindamente, Zen. eu e a Cláudia Zen. Sabe, eu falei totalmente lindo, leve, com calma, e foi um sucesso. E aí eu vesti a Ana, e nesse inteirinho ali dentro, eu conheci muita gente, como também o Jorge Armelli, que foi um cara que existe até hoje, a loja dele fica aqui na República do Líbano, maravilhoso, foi uma pessoa que só faz réplicas de joias, todas de semijoias, peças maravilhosas, e ele também vestia a Ana. E aí a Ana se casou com Madrulha, um dos casamentos dela foi com Madrulha, e eu fui no casamento dela. E lá, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de aparecer na Caras, na revista Caras. Foi nesse dia. Famosa Caras. Referência muito. E eu me lembro que dali pra frente eu apareci outras vezes, tive a oportunidade de aparecer umas 10, sei lá, algumas vezes. Mas eu achei interessante que eu estava indo até a toalete. E aí a moça me parou e falou assim... Onde você está indo? Você está indo embora? Eu falei, não, eu estou indo no toalete. Ela falou, então eu vou te esperar. Ela esperou eu sair da toalete. Eu estava com uma roupa verde, um tubinho maravilhoso, verde, bandeira, com uma estola e tal, bem elegante. E aí ela falou, olha, eu falei... Né, o que está acontecendo? Que você está me esperando? Ela falou, não, eu sou da revista Caras, eu queria tirar uma foto sua porque você está muito elegante. Aí eu chamei meu ex-marido, chamei a Cláudia com o Donizete para tirarem comigo também a foto, né? Eu fui gentil, acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. E eu gostaria de fazer uma parte aqui, Lindomar, de dizer que a gente não pode esquecer do nosso passado. Sim. Então, assim, eu tenho uma consideração, uma gratidão imensa por todos eles, pela Lu, pela Cláudia, pelo Donizete, pela Ana Maria Braga, que foram seres de luz que me deram essa oportunidade, porque se não fossem eles, eu não estaria aqui, né? Aqui com você, com o meu programa e com tantas coisas que eu passei, que eu vou começar a contar para vocês agora daqui para frente, por onde eu passei, né? Então, através do programa da Ana Maria Braga, eu só parei com a Ana porque ela foi embora para a Globo. E na Globo, realmente, infelizmente, eu não tive essa oportunidade. Gostaria muito, muito mesmo, mas não tive. Mas a minha vida continuou. E a minha vida continuou tão brilhantemente falando, eu não falo nem em dinheiro, Lindomar. Eu falo em trajetória mesmo de vida, de carreira, de sucesso. Porque, para mim, sucesso é quando você faz o que gosta e que o que teu olhinho brilha, e que você se dedica de corpo e alma e que você não sente dor, né? Aquela coisa que você faz com a alma mesmo, com leveza, com coragem, com vontade, com credibilidade. Então, assim, eu sinto que por onde eu passei na minha vida, eu tenho minhas portas todas abertas, e eu acho que isso é o mais importante diante de um sucesso, né? Então, ali, naquela época, fez um boom tão grande, Lindomar, imagina, que me ligavam de tudo Braga, quanto Caras, era lugar, para eu fazer também as pautas de moda. Uhum. Então aí eu comecei no Ronivon também, que era na CNT. Nossa, gente, lá atrás. Eles amavam e me chamavam direto. De lá, eu fui, e sem pagar nada, viu? Eu nunca paguei um tostão para estar na televisão. De lá, eu comecei a frequentar muito a Gazeta. Eu frequentei muito também o programa na Record também, fazendo reportagem e também pondo minhas roupas, no programa da Claudete Troiano. Ah, sim. Eu fiz muita reportagem para eles. Qual que era o programa? Não, Note a Note. O programa dela era o programa Note a Note, quando a Ana Maria Braga depois saiu. Então eu passei também a frequentar a Claudete Troiano. Inclusive eram as parceirinhas também. Uma época eu peguei as duas também na Gazeta. Sim. Mas eu fui passando, que nem um pupurri assim. Depois passei pelo Clodovil, onde eu fazia os desfiles também, dentro do programa dele. E uma parte, que a gente está com tempo aqui ainda.
O Clodovil, eu me lembro que uma vez eu estava com... As mulheres eram lindas que desfilavam para mim. Todas artistas, ele era muito modelos. Exigente, né? Muito. Mas assim, e eu também sempre fui muito exigente comigo, com o meu trabalho. Eu acho que a gente tem que levar o melhor que a gente pode oferecer para as pessoas, né? E uma coisa que eu sempre falo também, gente, pro pessoal de casa, é assim, ó, nunca deixe de cumprir os seus compromissos. Porque para fechar a sua página é rápido. Né? É verdade. Então, por exemplo, eu ia às vezes gripada, com dor de cabeça, com dor de dente, com dor no corpo, com escambau. Eu sempre estava ali, linda e formosa, sorridente, ou que eu estivesse chateada na minha casa, ou com qualquer coisa que seja, você nunca pode transportar nada para o seu trabalho. Né? Eu sempre falo isso, que quando eu estou aqui, ou estou em qualquer outro lugar trabalhando, eu tenho que estar por inteira no lugar, né? E eu me lembro que a gente estava, né, no Clodovil, esperando para entrar. Então era uma fila indiana de mulherada, uma mais linda que a outra. Nisso, o Leão Lobo, eu não conhecia ele até então. Ele estava no final do corredor da Gazeta. Ele fez assim: é a Cibele Atala que tá aí? Olha. Eu levei um susto. Eu falei, gente, o que é isso? Será que eu fiz de errado, né? Eu não sabia nem se eu falava que eu tava, se eu não tava. Aí eu falei: sim, Leão, tô aqui. Fiz assim com a mão, né? Ele fez assim: eu preciso falar com você urgente. O que era? Ele queria que eu também fizesse... Foi aonde eu tive a oportunidade de vestir pessoas em teatro. Que legal. Então ele tinha uma peça com a Lívia Andrade. Eu vesti a Lívia. A Lívia e a Amanda Françoso foram minhas crias. Logo que eu comecei a vender roupa... E comecei a fazer televisão, elas foram minhas primeiras crias, eu falo, porque elas tinham acabado de sair do Silvio Santos, como chamava aquele programa que elas faziam? Esqueci agora. E a Lívia tinha feito o Fantasia. Fantasia que era da Carla Pérez apresentava. Isso. Tá. E aí elas faziam parte. E a Lívia Andrade tinha acabado de sair do Malandrinha, do Malandro. Malandrinha. Uma das malandrinhas. Então eu vesti muito as duas, muito. Eu tenho elas assim como minhas filhas, assim, tenho um carinho muito grande por elas até hoje. A Lívia eu não conheço bem, mas a Amanda conheci muito. É uma querida. Elas duas. Para mim, são assim... muito especiais na minha vida. E como dentre outras também que passaram, né? E aí nesse dia do corredor, aí o Leão Lobo falou assim: Cibele, eu quero que você vista. Então eu vesti Roberta Close, Elke Maravilha, nossa, Adriana Lessa, Lívia Andrade, vesti também tantas mulheres já vesti na minha vida, assim, inúmeras. Aí eu tive um acervo de mulheres no meio artístico muito grande na minha mão. E quando eu fazia meus desfiles, eu fazia todos beneficentes, mas eram desfiles muito bem elaborados, muito bem feitos. Tipo, Rony Von apresentava, Claudete Toledo já apresentou, Amanda Françoso já apresentou. Mas assim, era a nata desfilando, sabe? Foi assim, eu tive uma experiência assim, Solange Frazão, inúmeras pessoas passaram por mim, Sheila Mello, olha, muitas. Cibele. Eu vou pedir para colocar as fotos. Pede para editora, a gente vai colocar essas imagens aqui, a gente precisa mostrar isso. Cibele, olha só, a gente sabe que a moda ela é muito importante, a moda ela faz parte do cotidiano, ela faz parte da cultura, né, mundial. Sim. Cada país tem sua moda, sim, mas a gente sabe que... É importante. Elas se conversam. Sim. Você citou tantos programas. Por que hoje, Cibele, no seu ponto de vista, por que a gente não vê mais isso na televisão? Porque realmente a gente tinha vários programas. Eu tive vários quadros, né? Então, através da televisão, através da moda, né? Eu tive a oportunidade, porque eu fiquei 10 anos consecutivos na Cátia Fonseca, sendo exclusiva do programa do Mulheres, falando sobre moda. E lá eu tive a oportunidade de criar um quadro que chamava Abrindo o Guarda-Roupa, com Cibele Atala. Eu lembro desse quadro. 10 anos, esse quadro era seu, Cibele? Eu me lembro desse quadro. E esse quadro foi um ano que eu tive e nunca mais ninguém refez. E era um quadro filantrópico junto. Ele era maravilhoso, era um quadro, é um sonho que eu tenho de retornar com este quadro. Sim. Até com uma outra vertente de nome, porque esse nome ficou para eles, mas tudo bem. Depois eu tive a oportunidade de ter um programa pela web, pela TV Mundi. Eu fiquei um ano fazendo esse programa também de moda que chamava Altas Produções. E depois eu tive um programa com o seu Sidney Oliveira, que ele me patrocinou, que chamava Ultra Bela, que passava na TV Gazeta e na Rede TV.
Sim. Então aí nessa época que eu tive o programa do Seu Sidney, foi onde eu tive a oportunidade de poder falar de moda, beleza e saúde. Foi aí que picou a veinha em mim, em querer entrevistar as pessoas, porque lá eu comecei a entrevistar o pessoal da saúde e eu assim fiquei encantada em poder entrevistar as pessoas, porque eu sempre gostei de entrevistar, porque eu gosto de aprender. Eu gosto de escutar a sua história. Eu gosto de dar força para a sua trajetória, de ajudar a vender o seu peixe. Sabe assim? Eu tenho um carinho por isso, eu gosto. Então, foi aonde eu falei, não, agora eu quero continuar. E depois eu tive um programa de rádio por 5 anos, ao vivo, que também me ajudou muito também, na minha parte também mesmo, na Kátia Fonseca. Tudo que eu fiz foi tudo ao vivo, né? Então, isso me ajudou muito também na minha... No improviso, sabe? Aquela coisa de E eu acho que a gente tem que ser muito autêntico, eu acho, sabe? Eu acho que a vida da gente é isso, é a autenticidade. Sibeli, olha só. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu vou te colocar meio na berlinda, tá bom? Sim, senhor. Hoje, ao mesmo tempo que nós não temos mais programas de moda em televisão, assim, da forma que nós tínhamos na década de 90, os anos 2000, mas nós temos, assim, uma tonelada de pessoas falando de moda, dando tutorial de moda no YouTube, enfim, no Instagram e nas redes sociais. E algumas pessoas não fazem a menor ideia do que está falando. Verdade. Tá? É a tal da democratização. Eu queria saber de você, Sibeli, me diz uma coisa. Você acha isso positivo, por exemplo, quando você tem... E nós vimos isso acontecer em outras áreas. Apresentadores, sim, muitos apresentadores caindo, verdade, pessoas com programa no YouTube verdade, se dando muito bem. Uhum. E diríamos o seguinte, não são pessoas como você. Você migrou da televisão para as redes sociais, trouxe toda a sua bagagem que você adquiriu lá ao longo de 30, quase 40 anos trabalhando com televisão, e você trouxe isso para as redes sociais. Mas nós temos pessoas que não fazem a menor ideia do que é ter um programa, nunca teve um programa, e está hoje ali falando de moda, sem algumas pessoas, eu digo isso porque eu acompanho muitos, você percebe que não faz o menor sentido, não entende nada sobre o que está falando, mas está ali falando e tem uma audiência muito grande. Sim. Olha, Lindomar, o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que as redes sociais, ela deu a oportunidade das pessoas, principalmente na pandemia. A pandemia, eu acho que ela foi um norte de tudo, porque as pessoas que perderam dinheiro, que ficaram desempregados, pessoas que estavam na maior necessidade, eles tiveram que se virar nos 30. Então, eu acho que a pandemia, ela fez com que as pessoas saíssem do guarda-roupa, no bom sentido, em todos os sentidos, né? O sair do guarda-roupa, eu quero dizer assim, é botar a cara para bater, dar a cara para bater, virar a página, é um recomeçar. Eu acho que deu a oportunidade de todo mundo catar seu celular e fazer o que tinha vontade. Logicamente que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que não são profissionais da área, mas que têm bom gosto, que têm uma visão bacana, que têm um norte legal, que vem de uma condição boa, que vivenciou outros países, que segue a moda, que tem bom gosto da pessoa, é dela. Ok. Mas tem muita gente que realmente não sabe nada e que o que acontece? Ela acaba, porque tem milhões de seguidores, essa pessoa consegue passar uma segurança para este povo que o assiste, né? E que acha ela interessante, ou ele interessante. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque eu acho que, como toda profissão, a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, né? Nem tudo que a gente ouve, nem tudo que a gente vê é o certo, né? Agora, a moda, ela tem um diferencial, né? No sentido assim, ela é mais flexível, porque a moda quem faz somos nós, né? Eu sempre digo que a moda, ela tem 3 pilares. Para você ter um guarda-roupa inteligente, como eu venho desenvolvendo muito esse lado também do guarda-roupa inteligente, em primeiro lugar, a moda, ela anda com a sua personalidade. Então, a gente tem que respeitar. Tem coisa que não combina com você. Sim. Então, é a sua personalidade. Quando eu faço uma consultoria de moda, por exemplo, eu tenho que respeitar esses 3 viés. A sua personalidade, né? O que você faz, sua personalidade, o seu biotipo e depois a sua idade. Sim. Por quê? O que acontece? A idade, ela nem sempre tem a ver com a nossa personalidade. Uhum. Por quê? Porque a idade, vamos supor, eu tenho 62 anos, mas eu tenho a idade de 30. Você entendeu? Tipo, eu sou uma pessoa que... Eu sou muito eclética na forma de me vestir, eu sou muito versátil, eu não ponho só terninho, eu ponho de um tudo. Tem mulheres de 30 anos que são muito sóbrias.
Não só pela profissão, mas pela maneira de ser, que é o seu caráter, que é a sua personalidade. Então, isso tudo tem que pôr em voga, você tem que respeitar. E isso, muitas vezes, não é respeitado para as pessoas que estão ali falando da moda, entendeu? Então, eu respeito, eu acho que cada um segue... Olha, é o que eu falo, quem me conhece sabe como é meu trabalho, como é que eu sou, como é que eu penso. Então, eu acho que quem me segue é porque gosta do meu trabalho. Então, eu acho que o sol brilha para todo mundo, cada um escolhe o que quer, o que acha que é interessante que cada um fala. Eu, graças a Deus, eu posso não ter ficado rica pelo dinheiro, nem milionária, mas eu me considero uma mulher muito rica, de muitos valores que eu conquistei aqui em São Paulo. Sibeli, eu ouvi uma frase uma vez, o seguinte, não é estar bem vestido, é estar adequadamente vestido. O que significa isso? Quando você vai no hospital, você é atendido por um médico, você espera que ele esteja de jaleco branco, com estetoscópio pendurado no pescoço. Sim. Você não vai encontrar um médico uma camiseta e calça jeans. Calça jeans ou uma camiseta preta ou qualquer coisa assim, né? A mesma coisa, se bater na sua porta um senhor e você abrir, ele tiver lá de roupa preta com a golinha aqui, vamos dizer que ele é um padre. Sim. Né? Então, e a gente percebe hoje, porque... Existe um look para cada coisa. Sim. Certo? Você vai num casamento, é um look, você vai numa balada, é outro, você vai, sei lá, no lançamento de um livro, numa vernissagem, qualquer coisa, é um outro look. Mas a gente percebe que as pessoas confundem muito. Você vê pessoas usando roupa da noite durante o dia, usando roupa do dia durante a noite. É verdade. Né? E você acha que falta o quê? Falta instrução? Falta informação? O que você acha que falta para essas pessoas que elas querem se vestir bem e elas acham que se vestir bem é o que você falou? Você precisa cair bem em você. Sim. Olha, o que eu acho assim, Lindomar, eu acho que tem que existir o respeito e o limite. Por exemplo, cada situação requer um tipo realmente de roupa. Como é que você pode pedir um emprego para alguém que você vai com o decote aqui, que você vai com batom vermelho, que você vai com cílios que vai bater aqui? Quer dizer, não dá. Você não passa credibilidade para a pessoa. A gente tem... Então, assim, se você, dependendo do trabalho que você vai exercer como mulher... Às vezes você precisa até ir num saltão, numa coisa mais drag e tal. Mas, do contrário, no geral, não. Né? O menos é mais. Sim. Nessas condições. Eu acho que quando a pessoa extrapola ou não vai de acordo com o que está naquele momento para cada ocasião, ela realmente está desrespeitando a pessoa. Sibeli. Querido. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Gente, isso aqui dura... muito pouco tempo, parece um pleonasmo, é muito pouco tempo, porque passa muito rápido. Passa. Né? E nós conversamos aqui, Sibeli conta um pouco da trajetória dela, prestem bem atenção. Bagagem intelectual, bagagem profissional, a gente precisa disso para a gente poder falar com propriedade sobre o que a gente defende, né, Sibeli? Com certeza. E a Sibeli falou aqui um pouco da história dela no segundo episódio. Se for o segundo, nós tivemos que gravar 2 programas. Segundo episódio, Em Casa com Sibeli Atala. Muito obrigado, Sibeli. Foi um prazer aqui participar, falar com você. Eu que te agradeço. Te conhecer um pouco mais. A gente já se conhece, mas é engraçado. Quando a gente está aqui do outro lado, a gente está ouvindo. Hoje eu conheci uma outra Sibeli, de verdade. Parabéns pela sua trajetória. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Você merece todo o sucesso do mundo. Continue na sua trajetória, que eu tenho certeza que você vai conquistar muitas coisas. Mais do que você já conquistou. E você tem muito potencial. Você é muito inteligente, você é bonita, você é bem relacionada. Obrigada. E... o céu é o limite para você. É verdade. E você sabe que, só para finalizar aqui o programa, eu quero deixar esse recadinho para vocês. Primeiro eu quero te agradecer por você ter feito isso comigo, que eu amei. Para as pessoas poderem saber um pouquinho de mim. E dizer o seguinte, que nunca se esqueça. Não importa se é pequeno, se é grande ou se é maior, ou se é o infinito, aquilo que você está fazendo. Porque Deus, quando você tem Deus no seu coração, é Ele que vai te guiar. Muitas vezes Ele vai te tirar de algum lugar que seja maior para te colocar num lugar menor. Mas é dali que você vai crescer e vai brilhar. Então é isso. Sucesso é isso. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. E até mais Em Casa com Sibeli Atala. Obrigada, Lindomar. Obrigado, Sibeli. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.